Dos Salmos, Salmo 37. Vamos ler só o verso 23, bem conhecido, né? Glória a Deus. Salmo de número 37, verso 23, todos acharam? Diz assim a santa, bendita, eterna e inerrante palavra de Deus: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Graças a Deus por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós aqui. Agradecermos a Deus, né? Mais um degrau, o irmão Danilo sobe na escada da vida, e podermos aqui meditar, refletir na palavra de Deus, né? Tudo aquilo que os irmãos falaram aqui, os louvores, a leitura devocional que nós já lemos aqui no Salmo 90, que mostra a transitoriedade, a brevidade da vida do homem, em contraste com a eternidade de Deus. E agora esse texto que nós acabamos de ler aqui, do salmista Davi, que traz aqui nesse texto, que é um hino, justamente a prosperidade, mostrando que a prosperidade dos pecadores, ela se acaba, e que somente os justos serão felizes, independente daquilo que a pessoa possui, porque nós vivemos uma sociedade hoje, que eu tenho falado aqui para os irmãos, a sociedade egoísta que nós vivemos hoje, ela traz um conceito de que o ter é melhor do que o ser. Mas no reino de Deus, que está de ponta cabeça, que nós também já aprendemos aqui, que ele é o contrário do reino dos homens. No reino de Deus, o ser é mais importante do que o ter. E essa é a lição central da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Então o que o salmista declara aqui, fazendo um contraste entre o homem justo e o homem ímpio, e mostrando quando a Bíblia diz que os passos de um homem bom, bom aqui não está relacionado com caridade, ou com obras de caridade, não obstante, nós também já aprendemos que nós devemos fazer. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, é a bondade no sentido de retidão e justiça. O homem bom, o homem justo, o homem reto, o homem que pratica os princípios que a palavra de Deus revela, o homem que ama a palavra de Deus, e mais ainda, olha o que o salmista está dizendo, que o Senhor confirma os passos de um homem bom. Primeira coisa, o homem reto, o homem justo, o homem temente a Deus, o homem que se entrega plenamente a Deus, e que busca realizar a vontade de Deus, mesmo sabendo toda a sua pequenez, sabendo que nós vamos errar a todo momento, como já foi dito aqui, porque nós temos essa capacidade de erro, é muito grande, é tendência nossa a errar. Depois do Éden, a tendência do ser humano é errar. Mesmo quando nós tentamos acertar, nós erramos. Imagine como nós não estamos pensando aquilo que nós vamos fazer. Aí é que nós vamos errar mesmo. Porque é tendência do ser humano, na sua imperfeição, na sua pequenez, na sua debilidade, ele errar. E ele vai errar, nós vamos errar. E o texto aqui que diz homem, essa palavra homem aqui, ela é uma palavra genérica. Ela está se referindo às mulheres também. Então observe, primeira coisa que Deus faz com um homem que tem as características que eu já declinei aqui. Deus confirma os passos dele. Aonde ele colocar a planta dos seus pés, a mão de Deus vai sustentar ele. Em qualquer situação que ele estiver, qualquer circunstância adversa, qualquer momento de angústia, perplexidade, adversidade, as mãos do Senhor, que já foi dito aqui que é melhor estar na mão dele, né? Ela vai conduzir esse homem.
os passos, as pegadas, a direção desse homem. Isso é a vontade diretiva de Deus. Deus conduzirá ele na tempestade, nas águas tranquilas, no vale, no monte, na caverna, na travessia do mar, no momento que o mar estiver encapelado. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando ele tomar suas decisões, quando ele precisar fazer uma viagem, quando ele precisar participar de algum tipo de evento onde ele precisa tomar uma decisão, Deus confirmará os passos dele. Porque Deus conhece o coração do homem justo, conhece do ímpio também. E Deus, como ele afere o coração do homem, e ele tem um aferidor que nenhum de nós temos, ele vai confirmar os passos de um homem bom. Então, o que eu tenho para dizer aqui, Danilo e todos nós, se nós somos retos, se nós temos a capacidade, como já foi dito aqui, de se humilhar e de reconhecer os nossos erros, se nós subjugamos o nosso ego, Deus estará conosco em qualquer instância. Se eu poderia citar aqui nessa noite muitos homens e até mulheres, que Deus conduziu eles em momentos de muito transtorno, de muitas adversidades, de muita angústia, mas que Deus deu capacidade para que ele pudesse atravessar do outro lado. Deus susteve ele, Deus sustentou ele. E o profeta Isaías, com muita propriedade, ele diz, o próprio Deus falando, né? Diz assim: quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Não é se passares por lá, é quando passares. Porque se a Bíblia revelasse para nós, se você passar, nós poderíamos passar ou não passar. Entretanto, quando a Bíblia diz quando passares, significa que num momento da minha vida, num dado momento, eu precisarei passar por dias difíceis, por tribulações e angústia. Agora, se eu me esqueço de Deus, se eu sou alguém que não tem o compromisso com Deus, eu não sou esse homem bom aqui, que a Bíblia está mencionando nessa noite. Eu não tenho meu coração alinhado com o coração de Deus. E Deus também não tem nenhuma obrigação de confirmar os meus passos. Porque quando eu tomo uma decisão, quando eu vou por um caminho, ou por uma vereda, e eu não consulto a Deus, e eu não sou reto diante do Senhor, significa que Deus não vai confirmar a minha caminhada, Deus não vai confirmar minhas pegadas. E às vezes nós passamos por muitos momentos de incertezas e dificuldades, porque nós não estamos tendo retidão com o Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom. Como é que nós olhamos para a Bíblia e nós descobrimos se um homem é bom ou não? Ora, se a própria Bíblia diz que o homem não é bom, porque a Bíblia diz que o homem foi criado perfeito por Deus, mas ele se envolveu em muitas invenções, então ele perdeu essa capacidade de ser bom, mas não totalmente. Você pode ver que tem pessoas aí que nem são ateus, e eles têm a capacidade de fazer alguma coisa boa, de ter solidariedade, de estender a mão para alguém que está com problema, porque lá no âmago da alma, né, no ser do homem, ainda que ele está caído, há algo bom ainda. E no momento que ele ouve a pregação do Evangelho, ele pode tomar a decisão se ele quer ou não. Agora observem, quantos homens e mulheres na Bíblia, que nós podemos dizer que estavam em retidão com Deus, e Deus estendeu as mãos, e esses homens tiveram a sua jornada confirmada. A Bíblia fala de 3 homens no livro do profeta Ezequiel, que Deus traz como se fossem 3 ícones. Por exemplo, quando a Bíblia cita lá em Ezequiel, Daniel, Jó, e qual o outro? Moisés, Daniel e Jó. Esses 3 homens são citados no livro do profeta Ezequiel. Por que eles são mencionados? Porque Deus está trazendo um parecer que esses homens estiveram diante dele em retidão, de uma forma tal que Deus confirmou os passos desses homens em todos os momentos. Não obstante,
as dificuldades que eles tiveram. Esses homens nunca erraram, pastor Mauro? Erraram bastante, como nós também erramos. Mas a todo momento eles estavam prontos para dizer: Senhor, eu errei. Como Davi também, né? No Salmo 51, depois que ele cometeu tantas coisas ruins, um adultério, depois ainda acabou para tentar acobertar o seu erro, cometeu um homicídio, e aí ele vai dizer: Senhor, eu fui formado e criado em iniquidade, mas Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. E Deus, naquele momento, Deus perdoou Davi, porque ele reconheceu. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aqueles que trilharam até o fim, eu poderia falar muitos deles, não só os personagens bíblicos, mas muitos também da história da igreja, muitos heróis da fé. Quando você olha para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, a galeria dos heróis da fé, menciona muitos deles ali. Muitos também que eu tive até a oportunidade de conhecer, que foram até o fim, fiéis até o fim, e Deus confirmou os passos desses homens. Eu vou dar um testemunho aqui que eu já dei e já vou terminar. Eu já dei esse testemunho aqui. Um dia eu fui em Serranópolis, em Goiás. Eu fui ministrar lá. Na verdade eu fui até representar um outro pastor lá, e ele era uma escola bíblica, e eu tive ministrando ali, e junto comigo lá como preletor, estava o pastor Lázaro. Prestem bastante atenção nisso, que é muito importante o que eu vou falar aqui. O pastor Lázaro é o pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Itaquaritinga. Ele era um dos preletores que estavam lá. É um pastor muito experiente, e durante o dia o pastor Lázaro ministrou, eu também ministrei, e à noite eu acabei sendo o preletor lá. Mas o pastor Lázaro, no momento que ele estava ministrando, ele falou assim: irmãos, todos que estiverem aqui do estado de São Paulo, ele estava falando sobre o homem bom, sobre os passos de um homem bom. Paola foi comigo, acho que ela lembra. E ele disse assim: quando vocês forem embora para São Paulo, para o estado de São Paulo, se vocês forem por aqui, por Cacilândia, vocês vão passar pela ponte, vocês vão passar por Santa Fé do Sul. Quando vocês estiverem chegando ali na região de Jales, vocês prestem atenção. Quando vocês estiverem atravessando um pontilhão para já entrar no município de Fernandópolis, vocês observem que aquele pontilhão está escrito assim: Pastor Florentino, Viaduto Pastor Florentino Zacarias. Lembra, Paola? Aí eu gravei aquilo no coração. E ele contou um testemunho desse pastor. E ele disse assim: o pastor Florentino fez um grande trabalho naquela região de Jales e Fernandópolis. Aquele homem, ele é tido como uma referência até hoje, depois de muitos dias de muito tempo que ele já morreu. E um dia vocês lembram aqui que eu perguntei para vocês, qual que é a diferença entre a herança e o legado? A herança, irmãos, é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos. O legado é aquilo que nós deixamos nos nossos filhos, nas pessoas. Herança, deixamos para as pessoas. Legado, deixamos nas pessoas. E ele disse, aquele pastor fez um trabalho estrondoso. Aí ele disse o seguinte, inclusive quando eu passei por lá, eu vi mesmo o viaduto, ainda mostrei para a Paola. Ele disse que um dia, na cidade de Jales, alguns jovens saíram fazendo vandalismo, quebrando lâmpadas com estilingue de poste, quebrando vidraças nas casas, e eles foram apanhados pela polícia. E quando eles chegaram na delegacia, o delegado começou a perguntar: onde você mora? Qual que é o teu endereço? Era aproximadamente uns 8 ou 10 jovens. E aí ele disse, um dizia: eu moro em tal lugar, o outro: então você vai ficar preso, entra lá. Quem é o seu pai? Aí ele mandava ficar preso, você vai ficar preso aqui. E aí quando chegou no rapaz, perguntou: quem é o seu pai e onde você mora? Ele disse assim: meu pai é o pastor Florentino Zacarias. Aí o delegado falou: como é que é o negócio? Quem é o seu pai? E ele disse: pastor Florentino Zacarias. Você deve estar de brincadeira, você está mentindo, rapaz. E aí ele falou: não, pelo amor de Deus, não estou mentindo, liga para o meu pai. Aí o delegado ligou para o pastor e disse: pastor, desculpe incomodar o senhor aqui, mas tem um jovem aqui que ele foi apanhado fazendo vandalismo,
E ele está dizendo aqui que é seu filho. Eu sei que ele não é o seu filho, mas ele está insistindo aqui que é seu filho. Eu só liguei porque é o senhor, porque eu já ia prender ele. E aí o pastor perguntou do outro lado, como ele é? E aí o delegado falou, as características dele é essa, essa e essa. E aí o pastor parou um pouquinho e disse assim, eu vou aí, delegado, é meu filho. É o seu filho? É meu filho, eu vou aí. E aí ele foi, irmãos. Chegou lá, o moço estava sentado assim, no canto, os outros estavam presos. E aí o pastor chegou, entrou e falou, meu filho, o que você fez? E aí o delegado falou assim para o moço, você está vendo esse homem aqui? Seu pai? Esse homem manda nessa cidade, falou para ele. Porque esse homem é um homem de Deus. Esse homem é uma referência para nós e você deveria ter vergonha de você fazer o que você fez sendo filho desse homem. Você só vai embora para sua casa, porque o seu pai é uma grande referência para nós. O seu pai é um homem bom. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E aí o moço foi embora com o pastor, levou ele, e ele falou assim, pai, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou te envergonhar. E depois o filho dele acabou se tornando pastor também, se tornou uma bênção. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Segunda coisa, o homem bom se deleita, olha o texto, e ele se deleita, ele quem? O homem bom, no seu caminho, no caminho de quem? De Deus. O homem bom, ele tem prazer de seguir, de trilhar o caminho do Senhor. Ele não precisa ser forçado, ele não precisa que ninguém faça pressão sobre ele, porque para ele é prazeroso estar no caminho do Senhor, porque ele sabe que o único caminho que pode conduzi-lo à vida eterna e à felicidade nesse mundo caído é o caminho do Senhor. Esse caminho se chama Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade. Olha o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Não há alternativas de caminho, não há possibilidades de você ou eu encontrarmos alguma alternativa de salvação sem Ele, só Ele. E o homem bom, reto, ele tem prazer de servir a esse Deus, porque ele sabe quem é esse Deus, ele tem experiência com Ele, e ele sabe que esse Deus tem a resposta que ele não vai achar em nenhum outro lugar. Eu não sei como está a tua vida aqui hoje nessa noite, irmão, irmã, mas uma coisa eu sei, se você tomar uma decisão na sua vida, de ser reto, no caminho do Senhor, Ele vai confirmar os teus passos, você vai ter êxito. Ah, nunca mais vou ter dificuldade, vai ter. Isso aí é mentira, irmãos, não acredite nisso, que isso é mentira. Ah, você vai ficar rico, não é verdade, não é isso que a Bíblia diz. Quem ofereceu, se você entregar alguma coisa, receber outra coisa, foi o diabo, não foi Deus. Lembra da tentação de Jesus? Se prostrado me adorares, eu te darei isso. Se você mandar essas pedras aqui, transformar em pão, elas vão. Quem ofereceu barganha foi o diabo. Deus não oferece barganha, mas Ele oferece uma coisa, para que você seja reto, bom, e Ele confirma os teus passos, em qualquer lugar. Ainda que aqueles que não gostem de você, todavia, eles deverão reconhecer que você é um homem e uma mulher de Deus. Eles terão que reconhecer, porque Deus é na vida do homem bom e reto. Quando Deus está na vida de um homem, irmãos, quem é que pode revogar o que Deus tem para a vida daquele homem? Você acha possível que alguém revogue o plano de Deus para a vida de um homem? Não há essa possibilidade. Como o Danilo falou aqui, 10 anos que ele batizou, veio chegou, foi sendo moldado, e todos nós estamos sendo moldados até hoje. Cada momento Deus vai trabalhando numa área da nossa vida. Às vezes Ele precisa tocar no ponto nevrálgico, às vezes Ele vai tocar em nós de uma maneira que vai doer, porque nós estamos na mão dEle. Aquele oleiro não é Deus, mas é uma metáfora que Deus mostrou para Jeremias, para que ele entendesse como que Deus trabalha na vida do homem. E às vezes está acontecendo alguma coisa na nossa vida,
e nós não estamos percebendo. Mas uma coisa o Senhor está revelando para nós aqui nessa noite: tenha prazer no caminho do Senhor, porque Deus confirmará os seus passos. Coloque-se de pé, por gentileza, vamos orar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.